Vamos então convidar para o painel 1, com o tema Desafios e necessidades relacionados ao uso do BIM e meio ambiente. Convido a palestrante, ilustríssima senhora Letícia Amado, especialista em administração pública pela Fundação CEPERJ, servidora do Instituto Estadual de Engenharia e Arquitetura, representante do Estado do Rio de Janeiro na Câmara Temática da Estratégia BIM do Consórcio Sul e Sudeste, CT BIM-COSUD. Vamos receber a ilustríssima senhora Letícia Amado, com o tema Transformação Digital na Gestão Pública e a Modelagem das Cidades Inteligentes. Bom dia a todos. Vamos falar de cidades inteligentes. Nas cidades inteligentes, existem uma série de tecnologias que são usadas de forma conjunta para tornar possível. Na verdade, a temática é muito ampla, mas falando de BIM, falando de construção de modelos de cidades, né, de modelos digitais, a gente pode elencar algumas tecnologias importantes para essa formação das cidades inteligentes, como, por exemplo, a IoT, que é a Internet das Coisas, GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica, BIM, que é a modelagem da informação, da construção, e o SIM, que a gente vai ver adiante, que é a junção de todas essas tecnologias. A IoT, todo mundo já está acostumado, né? A nossa conexão constante e direta em todos os dispositivos que estão acessíveis a nós. Então, a gente usa no nosso dia a dia, o tempo inteiro, dispositivos ligados à tecnologia de IoT, né? Desde os nossos celulares para os nossos relógios, e cada vez mais esses dispositivos são menores, né? Chips, e a gente usa para os nossos serviços do dia a dia, para a nossa mobilidade do dia a dia. E o que é importante na questão do IoT? A gente usa para buscar informações, para nos atender nos nossos serviços, nas nossas demandas, mas, ao mesmo tempo, nós somos monitorados e nós formamos um banco de dados e a gente transmite informações ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que a gente capta essas informações, a gente transmite essas informações para os nossos dispositivos, para os servidores. E essa transformação digital, ela não é só nos dispositivos pessoais. A transformação digital está presente no setor público. Às vezes a gente não vê, né? Mas, por exemplo, tem aqui alguns exemplos da Prefeitura do Rio. Existe um centro de operações da Prefeitura que eles monitoram tudo que acontece no município em tempo real, e usam para tomada de decisões imediatas para os problemas que estão surgindo, seja de trânsito, segurança, riscos, enchentes, alagamentos, desabamentos. Eles tomam decisões o tempo inteiro, baseado nesse monitoramento em tempo real. Acima, a gente tem uma plataforma com a legislação, toda a legislação municipal, que você pode selecionar qual legislação você quer aplicada, se é ambiental, se é urbana, zoneamento, setorização, e você cria o seu mapa e o seu relatório de legislação aplicada, baseada no que você determinou ali, que está tudo na plataforma digital. Aqui embaixo a gente tem um exemplo no sistema chamado SEI, que é o que o governo do estado utiliza para tramitação de processos. Então, aquela imagem do processo em pastas, em pilhas, carimbadas individualmente, assinadas, que isso não existe mais. Todos os processos se tramitam numa plataforma digital, na justiça também, na administração também. E ali em cima a gente tem, por exemplo, o site da Escola Virtual de Gestão, que é do governo federal, que é uma plataforma online também de diversos cursos em várias áreas, tudo relacionado ao serviço público. Então, é uma escola de formação e qualificação de servidores, uma plataforma online que o governo disponibiliza. E essas coisas são possíveis baseadas nessas tecnologias.
Então, por exemplo, a gente tem o uso do GIS na formação desses mapeamentos. O GIS nada mais é do que um banco de dados georreferenciado em cima de uma base cartográfica com várias camadas de informação, a partir das quais você consegue gerar qualquer mapeamento sobre qualquer área de análise para auxiliar nas tomadas de decisão. Então, todas as análises das cidades, do espaço construído, não só do espaço urbano, das questões ambientais, você pode gerar um banco de dados de informação e extrair, a partir desse banco de dados, qualquer tipo de mapeamento necessário a essas análises. O BIM, que já foi citado aqui, vai ser falado mais adiante, né, de forma mais detalhada, é um modelo de informação baseado no modelo digital da sua construção. Então, ele pode ser desenvolvido, ele pode ser utilizado tanto na parte de desenvolvimento de projeto, como execução de obra, e futuramente para manutenção. Então, todo o ciclo de vida da edificação do espaço construído. E ele é usado, ele não é um modelo 3D do seu projeto. Ele é um banco de dados de informação do projeto do espaço construído. Então, ele vai ser usado para tomadas de decisão, simulações, análises. E, por exemplo, ali no canto a gente tem uma análise de rota de fuga, que pode ser utilizado pelo Corpo de Bombeiros. Existem softwares que fazem esse tipo de simulação. Aqui em cima tem uma simulação de tipos diferentes de pontes que podem ser usadas. Uma vai dar mais impacto ambiental, a outra vai ser mais custo de construção. Essas análises podem ser feitas baseadas nessas simulações de modelos digitais. E aqui no meio a gente tem um exemplo de um subsolo de uma rua, que é um gêmeo digital. Então, aqui nesse subsolo a gente tem água de chuva, a gente tem fundação, uma série de infraestruturas acontecendo ali embaixo, e para uma intervenção futura você consegue ter esse mapeamento do existente. O SIM é a junção de todas essas tecnologias voltadas para a cidade, né? Então, é a modelagem da informação das cidades, que você pode utilizar desde aplicativos que se tem atendimento ao cidadão, troca de informação de forma direta. Então, o cidadão ele é capaz de fazer esse monitoramento do que está acontecendo na cidade, informa diretamente a prefeitura através dos aplicativos, e a prefeitura, por sua vez, a partir dos projetos que pode receber ou que pode executar ela mesma, né, independente, você passa a ter um banco de dados de informação do que você tem na sua cidade. Então, você tem a modelagem 3D, que ela também é importante na questão de espacialidade, mas você tem um banco de dados de informação. A partir dele, você pode analisar pontos críticos de alguma coisa que não está funcionando, ou alguma coisa para um crescimento posterior, o que tem capacidade de crescer, o que não tem, o que precisa alterar, baseado no seu banco de dados, de informações de construção da cidade. E o que vem acontecendo nos estados do COSUD? O COSUD é um consórcio sul e sudeste, de 7 estados, e ele é dividido em várias câmaras temáticas. Uma das câmaras temáticas trata do BIM. E é um grupo de trocas de informação, de troca de experiência, de suporte mútuo, né, técnico. É um grupo formado pelos servidores da área técnica. E a gente vê várias iniciativas ligadas ao BIM, a partir de laboratórios BIM instalados dentro dos governos do Estado. E o que se tem de recado de toda essa discussão que vem acontecendo do BIM dentro dos governos do Estado? Esses gráficos são os gráficos conhecidos na aplicação do BIM, na implantação de BIM, são os gráficos mais conhecidos desse processo, que fala que o BIM é mais do que uma compra de software ou implantação de uma tecnologia. É tratar de pessoas, é tratar de tecnologias, mas é tratar de processos. E o que acontece, nesse primeiro gráfico aqui de baixo, fala que muitas das pessoas desistem da implantação do processo, justamente porque, como foi dito aqui no início, essa produção aparentemente cai no início do processo.
Mas o que a gente entende como produção? A produção não é número de pranchas, número de projetos que você entrega. A produção é muito mais do que isso. Aqui, por exemplo, a gente tem um gráfico dizendo do processo de modernização, da implantação do BIM, que a sua curva de trabalho ela é transferida para o início do processo. E no início do processo, o custo de alteração de projeto, ele decai. Então, quando você traz a curva de trabalho para o início do processo, o seu custo de alteração ele é muito menor. E, na verdade, o que acontece hoje é o contrário. A sua curva de trabalho está na parte de execução e o seu custo de alteração ao longo do processo é muito maior. Então, na verdade, o que a gente tem é que o processo de modernização ele tem que ser entendido como um produto. O seu tempo investido o seu tempo é um investimento e a modernização é sim um produto, né? Então, fazer parte de um grande processo maior, fazer parte de um todo, também faz parte do processo de transformação. Aqui estão os meus contatos para quem quiser salvar. Obrigada.